Olá, senhores. Bora aí para mais uma questãozinha de eletrodinâmica. Olha só. A resistência elétrica de certos metais varia com a temperatura. E esse fenômeno muitas vezes é utilizado em termômetros. Considere um resistor de platina, alimentado por uma tensão constante. Olha só que bacana aqui, ele deu uma informação importante para nós, ó. Alimentado por uma tensão constante, uma DDP constante. Qualquer situação que ele trabalhar aí, a voltagem elétrica é a mesma para nós, tá? Quando o resistor é colocado em um meio a 0 graus Celsius, a corrente que passa por ele é de 0,8 miliampere. Quando o resistor é colocado em outro meio, cuja temperatura deseja se conhecer, a corrente registrada é de 0,5 miliampere. A relação entre a resistência elétrica da platina e a temperatura é especificada através da relação R igual beta. Esse beta aqui deve estar errado, com certeza deve ser um R0 aqui para vocês, tá? Aqui deve ser um R0 para nós, vezes 1 mais alfa tesão. Bom, na verdade, essa equação ela seria representada assim, ó. A resistência final é igual à resistência inicial vezes 1 mais alfa vezes delta tesão. Variação da temperatura. Ué, Peão, mas por que ele colocou tesão para nós ali? Porque ele já garantiu que a temperatura inicial é 0, né? E aí, como na situação inicial a temperatura é 0, a hora que você faz a variação temperatura final menos 0, só sobra para nós a temperatura final, que é o que ele quer. Beleza? Em que alfa é 4, 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Meninos, toma cuidado que esse alfa não representa coeficiente de dilatação linear. Toma cuidado que não tem a ver com coeficiente de dilatação linear. Tem a ver com coeficiente que está relacionado ao material. A temperatura que o material se encontra e a composição, a ligação molecular desse material, da matéria que tem nele. Esse alfa ele pode ser um valor positivo, ele pode ser um valor negativo e ele pode vir a ser 0. Olha que bacana. O Peão, ele pode ser 0, dependendo da temperatura que a gente trabalha, esse alfa pode ser 0. Quando ele for 0 aqui, 0 esse termo, então a gente fala que a resistência no fim e no início, ele tem o mesmo valor. Ou seja, representa para nós um resistor ômico. Então, esse resistor, quando ele é ômico, ele possui esse coeficiente para nós aí, que é de variação de resistividade, tá? Ele mexe na resistividade do material, ele vale 0. Se ele for negativo, vai fazer com que esse termo fique negativo, né? E aí fará com que a resistência final seja menor do que a resistência inicial. Então, é aquele gráfico do resistor ômico, que o resistor está variando, desculpa, o resistor não ômico, que a resistência está variando o seu valor, só que ela vai variando o seu valor de forma que a resistência vai ficando cada vez menor. Quando esse alfa é positivo, gera um termo positivo para nós, que vai aumentar esse valor. E aí vai fazer com que a resistência final fique maior do que a inicial, e, portanto, aí nós teríamos um resistor não ômico, onde a resistência varia, aumentando o seu valor cada vez mais, né? Então, esse coeficiente, que não é o linear de dilatação, tá? É ele que determina quando o teu resistor é ômico, não ômico com a resistência crescendo e não ômico com a resistência diminuindo para nós. Mas no nosso caso, a questão é mais simples, tá? Aqui foi só mais curiosidade para vocês em relação a essa equação. Parece muito a equaçãozinha do coeficiente de dilatação linear, volumétrico e superficial, né? A estrutura é a mesma, só que os personagens são diferentes para nós. Na resistência, olha o que a gente pode fazer, ó. U é igual a R vezes I. E aí a gente pode falar, portanto, que a nossa resistência é a DDP dividido pela corrente. Então, olha que bacana. Essa equação eu posso trocar o R por U sobre I, vai ficar o sobre I no final é igual o U sobre o I no início. O U é o mesmo, porque ele garantiu que a tensão é constante. Tudo isso vezes 1 mais o alfa vezes o delta teta. O que vai ser o delta teta para nós aqui? Deixa eu apagar isso aqui que ficou feio demais. Pronto. Aqui eu vou colocar um colchete para nós. O que vai ser o delta teta? Vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial, que nós sabemos que vale 0. E agora nós vamos substituir os valores, ó. Eu vou cortar aqui esse U com U, sobra 1 para nós, né? E aí nós vamos ficar, então, que 1 dividido pela corrente final, que é de meio miliampere, é igual a 1 sobre a corrente no início, que vale 0,8 miliampere. Tudo isso vezes 1 mais o alfa, que vale 4 vezes 10 a menos 3. A temperatura inicial vale 0, né? Então, T menos 0, sobra o tesão para nós. Percebe que o miliampere de um lado eu posso cortar com o miliampere do outro. Então, agora multiplicando em cruz, ó, vai ficar 0,8 vezes 1, que é 0,8. E o meio vezes tudo que está ali dentro, ó, que é 1, mais o 4
vezes 10 a menos 3 tesão. Então, fazendo a distributiva aqui agora, ó, nós vamos ficar 0,8 é igual meio vezes 1 dá meio, e meio vezes 4 vai dar 2, 10 a menos 3 tesão. Esse meio que está positivo passa para o lado esquerdo negativo, 0,8 menos 0,5 sobra 0,3, igual a 2 vezes 10 a menos 3 tesão. Portanto, nós vamos chegar que esse tesão vai ficar o 0,3, e o 2, 10 a menos 3 está multiplicando, passa dividindo. 0,3 dividido por 2, desculpa, isso, 0,3 dividido por 2 vai dar 0,15. O 10 a menos 3 passa para cima, fica 10 a terceira. Em outras palavras, nós vamos poder afirmar que a temperatura final alcançada por esse resistor é de 150 graus Celsius, que fez com que a nova corrente passando por ele fosse a corrente de 0,5 miliampere para nós. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até mais.